Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. Preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor. Em 1 Reis 10, 1 a 13, diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Façamos mais uma oração, pedindo direção do Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Te agradecemos porque até aqui nós já louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, já lemos a Tua palavra, já meditamos um pouquinho na Tua palavra, Pai. Mas nesta hora, Senhor, nesse tempo maior de meditação, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Nós pedimos a direção para o nosso entendimento, Pai, para o nosso crescimento, mas somente através do Teu Espírito Santo. Nos ilumina os olhos, nos ilumina os corações, Pai, e abençoe que nós possamos crescer diante do Senhor em adoração, em humildade, Pai, como servos do Senhor. Nós oramos, Pai, e pedimos por esse momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O que é ser famoso, meus irmãos? O que é ser famoso? Tente responder na sua cabecinha o que é ser famoso. Você consegue dar uma definição rápida dessa pergunta, o que é ser famoso? Com certeza alguém pode ter pensado assim: ser famoso é ser conhecido. E é exatamente isso. Ser famoso é ser conhecido. Só que a fama ela pode ter uma pequena escala, mas ela pode ter uma grande escala. Por exemplo, você pode ser famoso na rua onde você mora. Você chega na primeira casa da rua onde você mora, a pessoa chega na primeira casa, na rua onde você mora, e pergunta: Você sabe onde mora o fulano de tal? E diz: o fulano de tal mora lá. E qualquer casa que chegue naquela rua, a pessoa sabe indicar que aquela pessoa mora na determinada casa ali da rua. É uma fama pequena, mas é fama. É fama. Tem gente que é famoso no bairro. Já aumenta a fama. Já aumenta a fama. Porque não é só numa rua que ele é conhecido no bairro todo.
pode chegar em qualquer lugar do bairro e perguntar, olha, onde mora o fulano? E todo mundo sabe dizer onde mora o fulano. E todos vocês vão ver que isso é verdade. Que na verdade no seu bairro tem algumas pessoas mais conhecidas, mais famosas na rua, no bairro, e também você tem pessoas famosas na cidade. Pessoas famosas na cidade, no país, no mundo. No mundo. Não saímos fora do mundo porque não tem ninguém conhecido e famoso na Lua e nem nenhum dos outros planetas, né? Só na nossa Terra que nós temos pessoas famosas. Mas é curioso, meus irmãos, que há tantas maneiras de alguém ser famoso. Há várias maneiras de alguém ser famoso. A fama é algo que não significa que a pessoa ela está sendo vista como algo positivo, como uma pessoa que vai abençoar a vida das outras, porque ela pode ter uma fama negativa. Vamos fazer um teste sobre fama. Eu vou dizer alguns nomes aqui, e você na sua cabeça, o que vai vir na sua cabeça se você vai ligar a pessoa com a fama que ela tem? Querem ver como é fácil? O que vem à sua memória quando nós falamos Pelé? Pelé. Rapidamente alguém, futebol. Futebol, rei do futebol. É conhecido como o rei do futebol. Essa é a fama do Pelé. Nós conhecemos o apelido dele, mas nós praticamente quase ninguém conhece o nome do Pelé. Olha que interessante. É tão famoso o apelido que a gente não conhece o nome do Pelé. Mas vamos a mais exemplos. Tente pensar na sua cabecinha se o que vem a hora que eu digo esse nome. Osama Bin Laden. O quê? Terrorismo. Terrorista. Logo lhe vem à memória terrorismo. E talvez algumas das cabecinhas de vocês lembraram das Torres Gêmeas. Lembraram das Torres Gêmeas? Porque automaticamente falar de Osama Bin Laden é lembrar também do terrorismo e lembrar daquilo que aconteceu em 11 de setembro. As Torres Gêmeas. E esse aqui, vamos agora para esse aqui. Eu quero ver se alguém vai lembrar de alguma coisa quando eu disser o nome dele. Tiririca. Tiririca. E na sua cabeça já veio a frase, pior do que tá, não fica. Olha que interessante. São nomes que, curiosamente, são famosos. Ou por uma coisa, ou por outra. E esse sujeito aqui, Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar. Também, você logo vai ligar a alguma coisa. Logo vai ligar a vida do crime, a vida criminosa. E no Brasil, o Brasil é fantástico, porque o nosso país, ele consegue produzir ídolos assim, ó, rapidamente. Ele consegue produzir fama para alguém da noite para o dia. E hoje, a fama, ela acontece da noite para o dia simplesmente. Você coloca um vídeo no YouTube, no outro dia a pessoa é conhecida no Brasil inteiro. Até fora do país. Até fora do país. Aquela mulher que cantou e deixou o mundo estarrecido com a sua voz, Susan Boyle, em uma semana, se eu não me engano, o vídeo dela já havia sido visto por mais de 20 milhões de pessoas. Alguém que ninguém sabia que existia, morava numa pequena vila, uma pequena cidadezinha da Inglaterra, e em uma semana o mundo inteiro conhece quem é Susan Boyle. Isso é fama. Mas o Brasil consegue produzir ainda gente famosa por todo tipo de coisa. O Brasil consegue produzir gente famosa até por silicone. Que eu não vou dizer o nome para vocês não ficarem pecando e lembrando de algumas coisas. Mas vocês já começaram a pecar e lembrar. Mas no Brasil, até por silicone, até por as frutas, as mulheres frutas. E você diz o nome e logo alguma coisa já vem à cabeça. Mas é famosa. É famosa. Agora, meus queridos, prestem bastante atenção. Preste bastante atenção. O texto fala de uma fama. Mas é uma fama completamente diferente da do Pelé, a do Osama Bin Laden, do Tiririca, Fernandinho Beiramar, ou de qualquer outra fama. O texto diz que a fama de Salomão era com respeito ao nome do Senhor. E esta fama é extraordinária. Um homem famoso, mas famoso não pelo que ele veste, não pelo que ele tem, não pelas coisas materiais, que era um rei,
mas famoso com respeito ao nome do Senhor. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário, alguém, a razão de alguém ser famoso, ser o nome do Senhor. E não é à toa que o escritor de 1 Reis começa, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor. Quem nós temos no nosso Brasil famoso pelo nome do Senhor? E você vai observar que são pouquíssimas pessoas contadas a dedo que são famosas por causa do nome do Senhor. É fama pelo esporte, é fama pelo silicone, é fama por piadinhas, é fama por coisas bobas que são faladas e são feitas, mas nós temos pouquíssimos homens no nosso Brasil e no nosso mundo famosos por causa do nome do Senhor. E não é à toa que esse texto é extraordinário em entendimento, em nos dar conhecimento e nos dar sabedoria, famoso pelo nome do Senhor. O texto não diz que Salomão, por exemplo, era famoso pelo seu dinheiro. Era famoso pela sua música. Era famoso pelo esporte que ele praticava, pelos escândalos que ele causava, pelas roupas que ele vestia. Não, o texto é claro em dizer que Salomão era famoso por causa do nome do Senhor. E é interessante que a fama dele é uma fama que é boa e maravilhosa, não existe uma fama melhor do que essa a respeito do nome do Senhor. E nesta noite eu quero lhe perguntar, porque na verdade, todos nós acabamos tendo uma fama. Pequena ou grande nós temos. Ou num círculo menor, ou num círculo maior, nós temos fama. Porque quando as pessoas passam a nos conhecer, elas passam a nos taxar a respeito de alguma coisa, elas passam a nos falar e mencionar o nosso nome e logo ligar algumas coisas que elas conhecem de nós, a respeito de nossas vidas. E a pergunta fica, o Salomão é famoso pelo nome do Senhor. E eu e você somos famosos pelo quê? Mesmo que seja numa pequena escala. Pelo teu trabalho? Só pelo teu trabalho? Pela tua educação? Pelo que você é famoso? Pelo teu carinho com as pessoas? Mas será que nós temos uma fama diante da sociedade, diante do mundo, uma fama por causa do nome do Senhor? Ou nós só temos fama porque somos bons profissionais, nós somos bons vizinhos, nós somos bons alguma coisa? Isso sem contar alguns que são famosos de maneira negativa. Fala o nome do sujeito e logo a pessoa diz, nossa, aquela fofoqueira? Nossa, é a maior fofoqueira aqui do bairro. Fala o nome do sujeito, aquele que não paga conta nenhuma. Porque alguns não são famosos pelo lado positivo. Alguns são famosos pelo lado negativo. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa, ou numa pequena escala, ou numa grande escala, ela tem uma fama. E aí, meus irmãos, preste atenção, conforme o texto, que nós vamos aprendendo com o texto. Como nós estamos precisando hoje de homens e mulheres como Salomão, famosos pelo nome do Senhor. Que as pessoas lá fora nos vejam e falem a respeito das nossas vidas, mas com respeito àquilo que habita em nós, ou seja, aquilo que nós sabemos sobre o Senhor, sobre o testemunho diante da sociedade, diante das pessoas, pela sabedoria que procede da nossa boca, pela vida que nós levamos diante de Deus, e as pessoas, quando falem no nosso nome, falem e digam, olha o fulano, aquele cristão, aquele crente. E as pessoas olhem para a nossa vida e olhem e nos conheçam, olhem para a nossa identidade como uma identidade cristã, como a rainha de Sabá ouviu a respeito do Salomão. E aqui é curioso, porque ouviu, Sabá era mais ou menos hoje onde fica o Iêmen. O Iêmen é um país a sul da Arábia Saudita, mas fica a quilômetros e quilômetros e quilômetros de Israel. E o texto diz que a rainha de Sabá, tendo ouvido a fama, ela ouviu a fama de Salomão lá em Sabá. O que isso significa? E por trás do texto, o que isso nos mostra? Nos mostra que alguém esteve na presença de Salomão e ficou impressionado
com a sabedoria de Salomão a respeito do Senhor. E ouviu Salomão falando a respeito do Senhor, de maneira que a pessoa saiu da presença de Salomão e viajou até Sabá, e chegou para a rainha e falou: rainha, tem um homem em Israel que é fantástico em sabedoria a respeito do Senhor. Ele responde, ele sabe, ele conhece a Deus, ele sabe responder a respeito de Deus. Ele sabe. Ou seja, alguém ficou impressionado, alguém ficou maravilhado e fez com que a fama de Salomão ela saísse de Jerusalém e fosse até Sabá. Comparando Salomão, porque há um tipo de Cristo por trás de Salomão. Quando você lê os textos do Novo Testamento, preste atenção, quando você lê os textos do Novo Testamento, logo você começa a ler nos evangelhos que Jesus fez isso e a sua fama correu célere por toda Jerusalém e circunvizinhanças. Marcos coloca bem isso, dizendo que logo a sua fama correu célere, rapidamente a sua fama cresceu. De maneira que atingiu Jerusalém, já saiu para as cidades circunvizinhas, e alguns textos começam a mencionar que as pessoas fora de Israel começaram a vir para ouvir sobre Jesus e para ver e para pedir para ele para fazer coisas. Mas da mesma maneira que a fama de Salomão saiu de Jerusalém, da mesma maneira a fama do Senhor Jesus Cristo também saiu. Só que nós temos uma grande diferença. A fama de Salomão é apenas por sabedoria, a fama do Senhor é por milagres, atos poderosos também. Perfeita sabedoria, mas atos poderosos que atraíam multidões para verem, para ouvirem a sua sabedoria, mas também a maioria das pessoas querendo algum milagre, algum sinal. Mas é certo que o nosso Senhor, a própria sabedoria encarnada, o próprio Deus encarnado, ele é muito maior do que Salomão. E a sua fama muito maior do que Salomão. Agora tem um detalhe no texto, meus amados irmãos, que nós pouco notamos. O que fez a rainha de Sabá sair de Sabá e ir até Jerusalém para ouvir sobre o Senhor? O que pode ter causado essa atitude da rainha, sair com uma comitiva, sair com oficiais, carregar ouro e mais ouro, especiarias, e ir até Salomão para ouvir a respeito do Senhor? Sabe qual é a resposta? E única resposta? O que pode ter movido a rainha de Sabá a ir até o Senhor é o próprio Senhor. Mas olhando para o texto e olhando outros textos, a rainha de Sabá era uma pessoa que tinha dúvidas e tinha questionamentos sobre a vida espiritual. E quando alguém contou para ela a respeito de um homem que sabe responder a respeito do Senhor, ela não teve dúvidas de sair da sua terra e viajar até Jerusalém para ouvir as respostas desse homem que pode lhe responder a respeito do Senhor. Nós podemos dizer, e aqui a Bíblia Vida, ela diz que a rainha de Sabá tinha uma alma aflita. Porque o que fez a rainha viajar tanto para ouvir Salomão falar sobre o Senhor? Somente uma alma aflita, não uma mera curiosidade, mas uma alma aflita que quer respostas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu quero as respostas. Quem é o verdadeiro Deus? Mas é certo que ela sai da sua terra para ouvir Salomão falando a respeito do Senhor. Uma alma aflita. E a pergunta é a seguinte: quantas almas aflitas nós temos por aí? Quantas almas aflitas nós temos por aí? Quantas pessoas que precisam ouvir e terem respostas a respeito do Senhor? Só que hoje nós não temos mais Salomão. Nós não temos mais Salomão. Mas quem nós temos hoje que deveria responder com sabedoria sobre o Senhor? Quem? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor foi deixada justamente para fazer o mesmo papel de Salomão, que é rei, que governa uma nação. Mas a igreja do Senhor foi chamada para responder a respeito do Senhor com sabedoria. Uma igreja instruída para responder às almas aflitas que precisam de respostas. Mas eu quero fazer perguntas à sua vida, à sua alma. Hoje as pessoas podem procurar você para terem respostas sobre o Senhor?
Será que hoje alguém pode procurar, se alguém quiser saber sobre o Senhor, será que ela pode procurar você? Ou será que na sua vida não tem nada? Será que o seu ser é oco a respeito do Senhor? Será que se alguém quiser as respostas sobre a vida futura, sobre da onde eu vim, para onde eu vou, será que ela pode ter respostas vindas da sua vida? Se ela não pode, significa que alguma coisa está errada, porque a igreja foi chamada para testemunhar a respeito do Senhor com sabedoria, sabedoria do Espírito Santo. Mas nós, como igreja, fomos chamados para fazermos esse papel que as pessoas possam encontrar em nós, nas nossas vidas, respostas sobre o Senhor. Porque se nós falamos que somos cristãos, quem deve ter respostas sobre Deus? Quem se chama cristão. Mas tem mais. O texto diz, se você olhar, diz que ela veio prová-lo com perguntas difíceis. Prová-lo com perguntas difíceis. Não foi perguntinhas fáceis, qual é o primeiro livro da Bíblia? Salomão, qual é o primeiro livro do Pentateuco? Gênesis, isso é muito fácil. Não. A rainha não ia sair da sua terra e chegar até Salomão para fazer perguntas bobas. Ela sai da sua terra para prová-lo com perguntas difíceis. Olha o que o texto está dizendo. Conta uma lenda, que isso aqui é só uma lenda, na verdade, que a rainha de Sabá fez um teste com Salomão chegando a Jerusalém. Foi à presença de Salomão e mandou produzir flores artificiais, completamente iguais às flores naturais. Mandou que se produzissem flores perfeitamente iguais às naturais. E misturou as flores artificiais às flores naturais. E diz que ela chegou para Salomão e disse: Salomão, se tu és um homem sábio, sem tocar nas flores, diga-me quais são as flores naturais e quais são as flores artificiais. E Salomão, como diz o texto, nada difícil demais, disse: isso é fácil. Isso é muito fácil, rainha de Sabá. E como é fácil se vocês não estão tocando, se vocês não estão observando de perto as flores? Isso é fácil para responder. Abram as janelas do palácio. E abriram as janelas do palácio. E as flores naturais, exalando seu cheiro, começaram a exalar para fora do palácio o seu cheiro, de maneira que começaram a entrar abelhas dentro do palácio e foram e pousaram sobre as flores naturais. E Salomão então disse: as flores naturais são essas que atraem as abelhas. Nenhuma flor artificial atrai nenhuma abelha. Claro que é uma historinha muito bonita, muito legal de se ouvir. Mas provavelmente é uma lenda, porque claro que a rainha de Sabá não fez isso, porque o texto diz que ela veio prová-lo com perguntas difíceis, não com flores, não com ramalhete de flores, mas ela veio para prová-lo, porque ela ouviu a respeito do nome do Senhor, E o que o texto diz? Ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E se alguém amanhã pará-lo e disser: olha, eu quero lhe fazer uma pergunta difícil da Bíblia, será que ele pode confiar que você responda? Será que as fáceis nós conseguimos responder? Como é que está o nosso nível de resposta em relação ao Senhor? Como é que está? Mas o certo é que, se vocês olharem para o texto, novamente há semelhanças com o Senhor Jesus. Porque lendo os evangelhos, volta e meia alguém chega para fazer o quê? Provar o Senhor com perguntas difíceis. Fazer questionamentos para o Senhor exatamente da mesma maneira que a mulher, a rainha de Sabá, fez para o Senhor Jesus. Alguns exemplos. Pegam uma mulher em flagrante adultério e levam para o Senhor e dizem: olha, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós devemos apedrejar. O que tu dizes? O que tu dizes? Querem colocar Jesus numa cilada com uma pergunta complicada. E Jesus sabiamente diz: quem não estiver em pecado, atire a primeira pedra. E de maneira espetacularmente sábia, ele faz com que todos saiam e nenhum fique, porque nenhum é pecado, porque todos são pecadores. Nenhum é justo, todos são pecadores. Acabou com ali aquela insolência deles, aquela maneira altiva de se aproximar do Senhor. Quando se pega Lucas escrevendo sobre a famosa parábola do bom samaritano, o texto começa dizendo que chegou um intérprete da lei
e perguntou para o Senhor: Senhor, como posso herdar a vida eterna? Como posso alcançar a vida eterna? Uma pergunta existencial. Uma pergunta: como é que eu chego no céu? É uma pergunta difícil. E o Senhor então começa a conversa e vai respondendo de maneira que no final ele deixa o homem pensativo e com uma resposta extraordinária, que é a famosa parábola do bom samaritano. E o jovem rico, da mesma forma, se aproxima de Jesus: que faço para herdar a vida eterna? Que faço para herdar a vida eterna? E quando Jesus, aquele paralítico que é descido pelo teto e coloca na presença do Senhor, e ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E eles começaram a murmurar, de maneira que o Senhor perguntou para eles: que é mais fácil dizer para esse homem? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E o Senhor, com uma pergunta, ele demonstra uma extraordinária sabedoria. Porque o que é mais fácil dizer para o homem? E eles começaram a questionar qual seria o mais fácil, e eles sabem que as duas respostas Jesus colocou eles contra o muro. Porque para alguém dizer que o homem pode levantar, para alguém dizer que o homem está perdoado dos seus pecados, somente Deus pode fazer. Mas para alguém também dizer para o homem: levanta-te e anda, somente Deus pode fazer. E então ele diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade agora, depois de perdoados os teus pecados, levanta-te e anda, e vai embora. E demonstra duplamente extraordinária sabedoria. Isso é o nosso Senhor. A maravilha do Senhor Jesus Cristo, demonstrando infinitamente sabedoria, mais do que Salomão, que foi testado com perguntas difíceis. Será que a pergunta nos fica: será que as pessoas podem nos testar as nossas vidas? Vou fazer um teste agora. Vou fazer um teste na sua memória para ver se vem a resposta à sua memória. Perguntinhas simples, não são tão difíceis. Mas quais são? Ninguém responde, só na sua cabeça, só na sua memória. Quais são os livros do Pentateuco? Quais são os livros do Pentateuco? Eu já usei uma palavrinha diferente já para você, mas o que é Pentateuco? Se você nunca ouviu falar em Pentateuco, então já tem algum problema aí. Porque ou talvez você nunca tenha participado de uma igreja que tenha ensinado a Bíblia, ou talvez você tenha participado, mas esteja desligado por muito tempo, que nunca prestou atenção quais são os livros do Pentateuco. Pentateuco significa 5. E eu estou fazendo referência aos 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? E aí a gente já... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Mas quais são os textos do Pentateuco que falam sobre o Senhor Jesus Cristo? Aí já apertou. Olhem bem, quais são os salmos que falam sobre o Senhor Jesus Cristo? Os salmos messiânicos, os salmos que a gente lê e deixa a Bíblia aberta e lê todo domingo e faz isso e de vez em quando está lendo salmos. Mas quais são os salmos que falam sobre o Senhor Jesus? Será que nós conseguimos citar um salmo que fala sobre o Senhor Jesus Cristo? Qual é? Qual um salmo? 22. Como é que começa o salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? E mais um salmo messiânico, só mais um. 110. Como é que começa o salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos atrás dos teus pés. Olhem bem que coisa curiosa, eu fiz apenas 2 perguntas da Bíblia, mas será que nós temos resposta para as perguntas? Como nós precisamos hoje, meus irmãos, de homens sábios, mulheres sábias a respeito do Senhor? Porque hoje nós temos tantas pessoas que falam tantas bobagens, e nós estamos precisando justamente de pessoas que sejam sábias no Senhor, que possam dar boas respostas, que tenham sabedoria vinda do Senhor. E aqui, prestem atenção no texto, para que ninguém se engane. Não olhe para o texto achando que o Salomão é espetacular, porque o Salomão tem sabedoria. O Salomão, conforme o livro de Reis, não é espetacular. O livro de Reis não exalta Salomão, porque antes desse texto, você vai ler, aí na história dos reis,
que Salomão, quando assumiu o trono, estava para assumir o trono, o pai dele estava velho, já o Davi estava velho, e ele foi assumir o trono. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E no sonho o Senhor apareceu para ele e disse: Salomão, pedes o que quiseres, e eu te darei. E em sonho Salomão pede para Deus sabedoria. A fonte de toda sabedoria é o Senhor, não a minha capacidade, não a minha cabeça, não a minha inteligência. Mas a fonte de toda sabedoria é o Senhor. E no sonho Salomão então diz: Senhor, eu quero sabedoria para julgar o teu povo com justiça, com juízo e com justiça. E ele pede para quem de fato pode tornar o homem um homem sábio. Ele pede para o Senhor torná-lo sábio. E Deus então diz para ele: Salomão, bem pediste, porque poderia pedir a derrota dos teus inimigos, poderia pedir riquezas, mas pediste sabedoria. E agora, porque não pediste as outras coisas, ou seja, coisas materiais, coisas físicas, mas pediste sabedoria, e eu te acrescentarei também isso. Também isso. Mas o Salomão é sábio no capítulo 10, porque ele pediu para a pessoa certa a sabedoria na sua vida. Agora, olha que coisa curiosa para os tempos de hoje. Salomão é um rei, é um líder que vai assumir Israel, e ele pede sabedoria para julgar a nação. Mas hoje, que tipo de orações as pessoas fazem para o Senhor? O que elas pedem para o Senhor? Olha o que as pessoas estão preocupadas em pedirem para o Senhor. Por isso que nós não temos praticamente mais ninguém. Praticamente pouquíssimos homens são famosos por causa do nome do Senhor. Porque o que as pessoas hoje pedem para Deus? Elas pedem bênção. O Senhor, eu quero uma bênção. E fazem as correntes, e fazem isso, e fazem aquilo, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Uma bênção para o meu casamento, eu quero agora restaurar meu casamento. Ela não pede sabedoria para restaurar o casamento. Ela pede para o Senhor restaurar o casamento. Mas o que mais você vê é as pessoas pedindo prosperidade. Senhor, que eu prospere. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, Senhor. Senhor, eu quero trocar o meu carro está muito velho, né? Está ali com as portas que eu tenho que abrir pelo lado de dentro. E as pessoas estão pedindo um carro novo, pedem uma casa nova, mas não se importa, é oco, é vazio, não se importa em pedir para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria, porque com a sabedoria eu posso dar trocado de carro, trocar por um carrinho melhor, não esbanjar, né? Mas um carrinho melhor. Mas as pessoas querem pedir bênção, querem pedir prosperidade, querem pedir um emprego, querem pedir uma cura, mas quase ninguém mais ora por sabedoria. E isso faz então com que nós tenhamos os homens e mulheres sábios por causa do nome do Senhor em extinção. E é curioso como a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não censura, ou seja, Ele gosta de dar sabedoria. Ele gosta da sabedoria, basta pedir. Mas aí nós dobramos os joelhos e vamos pedir um carro novo, uma casa nova, vamos pedir uma bênção tal, uma bênção X. Salomão, quando teve a oportunidade, pediu ao Senhor sabedoria. Por isso é tão famoso, por isso é tão famoso. Quero, Senhor, sabedoria. Esta deveria ser a nossa oração. E com certeza o Senhor acrescentaria mais. As outras coisas que nós precisamos, o Senhor acrescentaria. Nós estamos caminhando para o final, meus irmãos. Presta atenção. Por que isso é tão necessário nos dias de hoje? Por que pedir sabedoria? Por que ser um homem famoso com respeito ao nome do Senhor é tão importante? Sabe por que é tão importante? Porque nós vivemos num mundo burrificante. Nós vivemos num mundo burrificante. Eu não sei quantos já ouviram, eu peguei essa palavrinha e vou explicar por que burrificante. Eu não sei quantos já viram a lenda, a mitologia da Medusa. A Medusa era um ser, uma mulher que tinha na sua cabeça, em vez de cabelos, cobras. E se alguém olhasse para a Medusa, se tornava pedra. Mas hoje, quem mora e quem vive na sociedade, que olha para a sociedade que nós vivemos, se torna, em vez de pedra, se torna um burrificante. E cada vez mais fica distante da sabedoria. Olhem comigo, que sabedoria você aprende com as músicas que são cantadas hoje?
e vê se eu não estou falando a verdade. Em vez de você ter sabedoria, você é cada vez mais burrificado através de tanta bobagem que é cantada. Veja o que se aprende hoje, ficando com alguns têm costumes. Eu creio que hoje em dia, eu tenho sérias dúvidas, porque tem gente que não está caindo a ficha, mas sérias dúvidas. Há pessoas que ficam 150 e poucos capítulos na frente de uma novela. O que você acha que faz com a tua cabecinha? Depois alguém pode te procurar para saber sobre o Senhor? Não pode. Pode procurar para saber o que aconteceu no capítulo anterior, e no outro, e o que vai acontecer amanhã, porque eu vi as cenas do próximo capítulo. Mas e a respeito do Senhor? Pode procurar a sua vida para saber? Não pode. Porque você está sendo colocado a tua cabecinha ali na frente e acompanha 150 e poucos capítulos de uma porcaria, de uma bobagem, mas não faz a mesma coisa com a Bíblia. Por acaso você acompanha 150 e poucos capítulos da Bíblia, assim como acompanha 150 e poucos capítulos de uma bobagem? Não. E é burrificado diante de uma máquina que você fica ali cada vez mais tolo, cada vez mais, ao contrário de sábio, cada vez mais tolo. Isso estou falando, meus irmãos, porque não estou falando que ter televisão é pecado, mas o que nós assistimos pode tornar-se pecado. E aí o teu vizinho nunca vai ouvir um A sobre o Senhor, porque você não aprendeu sobre o Senhor, mas aprendeu 150 e poucos capítulos sobre uma nojeira, e depois vem mais uma nojeira que você vai assistir, que é tudo igual. É gente traindo fulano, ciclano, beltrano, e pronto. É isso aí. E nós temos que olhar para os textos nos estão nos ensinando. Salomão não é famoso pelas novelas que ele assiste, pelos filmes que ele sabe. Ele é famoso por causa do nome do Senhor. Onde estão os homens sábios? Onde estão os homens sábios? Onde estão as mulheres sábias? O mundo precisa de homens sábios, mulheres sábias. Só que agora, para finalizar, eu estou na minha última folhinha, aqui no último lado da folhinha. O Salomão não tem uma sabedoria estática, uma sabedoria parada. Não é uma sabedoria que somente ele é sábio, mas é uma sabedoria aplicada. É uma sabedoria aplicada. Porque o texto diz que a rainha chegou para testá-lo com perguntas difíceis, mas o olhar da rainha de Sabá não ficou apenas no Salomão. E a rainha começa a observar para ver se a sabedoria de Salomão sai dele e é aplicada em outras coisas. Porque um homem sábio não é somente um homem sábio que anda por aí, diz, não, eu sou muito inteligente. Mas vai ver as coisas da vida dele, não tem nenhuma sabedoria. Então que homem sábio é esse? Que só se acha inteligente, mas não aplica a sabedoria. E o texto diz que a rainha de Sabá chegou a Jerusalém e testou, e ele respondeu tudo o que ela perguntou, e não houve nada de mais difícil para ela. E o texto diz que aí ela começou a observar a casa que ele edificou. Se ele é sábio, deixa eu dar uma olhada, aqui está no versículo 4. Deixa eu ver a casa que ele edificou. Se ele é sábio, deixa eu ver como é que é a comida da sua mesa. Deixa eu ver como é que é o lugar dos seus oficiais, como ele coloca os seus oficiais, como ele coloca a postura dos seus oficiais. E os seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que ele faz para o Senhor. E ela observou uma sabedoria aplicada nas coisas que Salomão fazia. De maneira que ela disse, tudo que eu ouvi a teu respeito na minha terra é verdade. Mas muito mais, porque eu não cria, mas agora vejo muito mais do que me falaram a teu respeito, Salomão. E aí o texto vai encerrar de forma espetacular. Ela diz assim, eis que não me contaram a metade. Não me contaram a metade. Porque ela viu um homem muito mais sábio do que contaram para ela. E isso é extraordinário, porque às vezes a gente fala um tanto de uma pessoa, quando a gente chega na pessoa, a gente vê que não é tudo aquilo que nos falaram. Mas Salomão não. Ela chegou para ver que não era tudo aquilo que falaram, mas é muito mais do que foi falado. E aí o texto diz, que uma das coisas extraordinárias do texto no versículo 8, felizes, aqui ela está falando, felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Isso é espetacular. Que coisa maravilhosa é quando nós temos alguém sábio por causa do nome do Senhor. Quem convive perto dele, próximo a ele, é abençoado. Porque essa pessoa pode transmitir sabedoria para o seu vizinho, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola. Pode transmitir sabedoria e as pessoas são abençoadas com respeito ao nome do Senhor. E essas pessoas são felizes porque tem alguém que faz diferença
como Salomão fazia. E a rainha identificou isso. Felizes são os homens que estão aí perto de você. Mas o mais espetacular nós não lemos ainda. O mais espetacular é que o texto caminha para algo extremamente espiritual. E eu quero encerrar aqui pedindo que vocês prestem atenção. O texto dá uma parecida que saiu fora, porque ele começa, o escritor de Reis, começa a falar das naus de Irão, que não foi a rainha de Sabá que trouxe. Não é as naus de Irão não tem nada a ver com a rainha de Sabá, é uma outra parte da história, mas o autor escreve aqui. Mas ele escreve para mostrar, e dizendo que as naus de Irão, elas traziam, naus são navios, elas traziam uma madeira de sândalo. E essa madeira de sândalo era uma madeira cheirosa, era uma madeira perfumada. E o texto diz que o que Salomão fez com essa madeira de sândalo, ele fez balaústres para a casa do Senhor. Mostra que a sabedoria de Salomão não é aplicada só com seus oficiais, não é aplicada só com os trajes, com a comida, mas mostra que a sabedoria dele e o respeito pelo Senhor é extraordinário, que ele também aplica a sua sabedoria também na casa do Senhor. Então os balaústres que estavam na casa do Senhor eram balaústres perfumados. Por isso que fala da glória do templo de Salomão, porque ele não aplica somente a sabedoria dele na vida dele, mas também para as coisas espirituais são aplicadas. Mas agora, olhem o detalhezinho do final do texto. O que a rainha de Sabá diz no versículo 9? O que a rainha de Sabá diz no versículo 9 do capítulo 10? Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Sabe o que aconteceu com uma alma aflita que vem de tão longe para ouvir um homem sábio sobre o Senhor? Salva. Salva. E sabe como nós sabemos disso? Sabe como nós sabemos que ela foi salva? O texto não deixa claro que ela foi salva. Mas quando você vai ler Mateus 12, Jesus está mostrando sabedoria e pregando, e pregando, e pregando, e as pessoas não estão ouvindo, não estão crendo. E em Mateus 12, 42, Jesus fala assim: pois bem, no dia do juízo, a rainha do sul se levantará e condenará vocês. Porque ela veio de tão longe para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão, enquanto ele mesmo estava ali, mais sábio do que Salomão, e eles não estavam crendo na sabedoria e na pregação da palavra do Senhor. E Jesus fala, o nosso Senhor fala, que a rainha de Sabá naquele dia levantará e condenará, participará da condenação. Se ela participará da condenação, ela não será condenada. Mas uma mulher salva que veio tão longe, bendito o Senhor, e o próprio Senhor Jesus dá claramente que é uma mulher salva, assim como os ninivitas que ele fala que condenarão aquela geração, em Mateus 12. E isso só aconteceu por quê? Porque ela encontrou um homem que era sábio, com respeito ao Senhor. O meu desejo, meus queridos, é que nós, como igreja do Senhor, possamos ser famosos, conhecidos com respeito ao nome do Senhor. Que as pessoas possam nos procurar e ter respostas a respeito do Senhor. Que nós possamos servir de instrumentos de salvação, como aconteceu com o Salomão na vida da rainha de Sabá. Que as pessoas possam nos perguntar perguntas difíceis, não difíceis que não têm resposta bíblica, mas perguntas difíceis da Bíblia, e nós possamos dar resposta para essas pessoas. Que nós possamos dedicar tempo, que nós possamos dedicar nossa vida a crescer cada dia mais e abençoar as pessoas que vivem ao nosso redor, que felizes sejam aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, como Salomão, sermos uma igreja conhecida por causa do nome do Senhor. E assim Deus ser glorificado, assim Deus ser exaltado através das nossas vidas, como assim foi através da vida de Salomão. Que Deus abençoe cada um. E que lembremos, acima de Salomão, nós cremos que o nosso Senhor é Salvador. É Ele o único que pode nos salvar. Não através de sabedoria, mas através do seu sacrifício na cruz.
E esse sacrifício na cruz é transmitido através do Espírito Santo e através da sabedoria do Espírito Santo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.